Mas eu tô vendo um canal aí chamado Braddock Show. É um canal que tá especializado entre aspas, né? Ele tá colocando aí o pessoal que seria o que? Conservador, que seria o que? Bom, de qualquer forma, alguém que se considera de direita, né? Tem algumas pessoas que são conhecidas como liberais também, né? Tipo, pessoas que estavam lá no Movimento Brasil Livre, aí que depois haviam se arrependido, tipo Fernando Holliday. Eu acho que o Lucas Pavanato, não sei se você poderia colocar ele como MB Lloyd, né? Não sei se ele havia sido, mas eu sei que ele havia sido assessor do Fernando Holliday, e veio com ele junto pro PL, né? Eles saíram lá do Novo e foram pro PL, certo? Isso aí foi mais um passo ao, digamos assim, conservadorismo deles, certo? Mas enfim, cara, eu acho que o Braddock Show está cometendo o mesmo erro que alguns outros órgãos de mídia, né, que tinham canais aqui no YouTube, estavam fazendo, né, que era de colocar justamente liberal e conservador. Tá certo que, ok, você pode colocar também o Constantino como um liberal, né, que também é conservador, mas como disse o Paulo Cogos, né, liberal sempre foi de esquerda, né? Por mais que o Constantino ele esteja defendendo aí as bases conservadoras, né, e tudo mais, cara, você pega o pessoal que saiu do MBL, não seria tão confiável assim quanto o próprio Rodrigo Constantino. Ou seja, eu não confio no Fernando Holliday e nem no Pavanato. Eu já havia falado aqui no canal que o Holliday ele bandeou por o conservadorismo, provavelmente, eu tenho quase 100% de certeza, porque ele não havia sido reeleito vereador no ano passado. Não, no ano passado não. Não, ele havia tentado ser... Não, ele foi reeleito vereador, mas depois ele tentou ser deputado, no ano passado, aí acabou não obtendo êxito. Eu creio que foi por isso aí. Não lembro, né? Não dá para ser desonesto, né? Eu não lembro se ele havia saído do MBL antes de tentar ser um deputado, certo? Mas mesmo assim, eu lembro que ele havia sido entrevistado lá no Mais Um Podcast, que era da Jovem Pan, certo? Hoje o canal está trazendo um conteúdo um pouquinho diferente. Ele havia sido, não havia sido questionado exatamente, mas ele havia tido uma conversa lá, o pessoal não havia questionado ele sobre essas mudanças as quais ele acabou empreendendo para a sua vida. O pessoal não comentou sobre o passado dele lá no MBL, não comentou quando ele havia encabeçado um vídeo onde havia reclamado bastante do Jair Bolsonaro ter feito a citação ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, naquela votação do impeachment da Dilma, que isso aí foi em 2016. Naquela época o MBL já estava despregado do Olavo de Carvalho e também havia saído do Bolsonaro. Como eu lembro, na época o pessoal havia falado que, olha só, as pessoas do MBL não queriam que o Holliday se manifestasse, mas infelizmente ele teve que fazer isso. Sendo que, cara, o Holliday ele já fazia parte dos grandões daquele grupo. Ou seja, de qualquer forma o pessoal acabou aceitando. E hoje, voltando aqui para mais um podcast, o pessoal não havia questionado ele sobre essas coisas aí, cara, que seriam definidores para entender exatamente o que se passava pela cabeça dele. O pessoal não fez isso. O Marco Antônio Costa, que até pouco tempo ele estava na Jovem Pan, aí com a, digamos assim, derrota do Bolsonaro, ele havia saído, né? Tanto ele quanto outras pessoas conservadoras saíram também da Jovem Pan. Se bem que o Marco ele é um liberal também com viés conservador, né? Assim como o Constantino. Ele não havia questionado o Fernando Holliday, quando trouxe, provavelmente, que eu não vejo o canal Fio Diário, certo? Ele não havia feito esse questionamento também para o Holliday. Esses questionamentos aí simplesmente aceitaram ele, aceitaram o ex-assessor, o próprio Braddock Show aí também aceitou esse pessoal, essa dupla aí. Então, cara, fica difícil você
vê que provavelmente essa galera não tendo critérios para aceitar esse pessoal que até pouco tempo estava brandindo contra o bolsonarismo, contra a direita, você, cara, acaba concluindo que, além de ser um erro, é capaz que esse erro vá cobrar o seu preço mais para frente. Porque, pô, você pega que o Holliday ele vai tentar alguma coisa sob o viés conservador, né? O Pavanato também. Inclusive esse Pavanato aí ele vai no pânico de vez em quando. E você saca que eles naturalmente vão tentar pegar aí os bolsonaristas, né, como eleitores. Aí como é que vai ficar, cara? O sujeito, ele não convenceu, ao menos a mim, né? Não convenceu, tô do lado aí dos bolsonaristas. Cara, até a Sarah Winter, que teve um passado feministaço lá, né? Ela se tornou uma bolsonarista, certo? Acabou, o quê? Lá com seu grupo, acho que era 300 pelo Brasil, acabou incomodando lá o STF, segundo ela, depois ela havia falado que não, eu não havia incomodado, não havia soltado os fogos lá no prédio do STF, né? Mas mesmo assim ela havia sido presa pelos caras. A Carla Zambelli, que também tem um passado feminista, inclusive ela estava lá no FEME junto com a própria Sarah Winter, ela também havia se mostrado uma bolsonarista, apesar de ter algumas atitudes que até hoje são consideradas questionáveis, né? Especialmente a que teve dias antes das eleições, né? Do segundo turno, né? Ela consegue ser mais confiável do que esses caras aí, cara, né? Eu acho que, tipo assim, um sujeito que vem de uma agremiação que estava lutando contra a gente, cara, ele deve ser passado por uma peneira de questionamentos. E não foi isso que aconteceu com essa galera aí, cara. Eu acho que nem aconteceu com a própria Carla Zambelli, deve ter acontecido com a Sarah Winter. Eu sei que quando ela saiu do FEME, ela passou por alguns programas, ela foi no Pânico, ela havia falado lá que o feminismo em si, ele como é um movimento de ódio contra o homem, o feminismo recomenda que a mulher seja sapatão, o que faz todo sentido, certo? Faz todo sentido. É por isso que na prática as papisas, né, entre aspas, da ideologia, elas não aceitam homens, cara. Tem influenciador aí falando que, cara, o feminismo é para mulher, não é para homem. Por mais que o cara lá, o homossexual, seja favorável às propostas, à ideologia, ele sempre vai ser considerado um opressor. Por quê? Porque é homem. E aí, porra, cara, eu acho que aconteceu uma certa peneira, né, alguns questionamentos pra cima da Sarah Winter quando ela fez essa transição aí de esquerdista, extremo esquerdista para conservadora. Eu acho que não aconteceu com a Carla Zambelli e não está acontecendo com a Vanata e o Fernando Holliday. Aí no Braddock Show também tem um outro lá que eu acho inconfiável, que é o Márcio Ladra, que é um cara que lá em 2018 também havia tido um canal, né, aqui no YouTube, que postava todo vídeo contra a esquerda, né, inclusive vídeo de gente que já era contra o bolsonarismo, tipo que Arthur Duval, ele postou lá vídeo do Kim Kataguiri, e o pessoal já havia definido que era contra o Jair Bolsonaro, que era contra, digamos assim, a direita em geral. Aí eu até perguntei, na época lá, que, pô, cara, você tá postando vídeo desse pessoal aí? Ele me rebateu perguntando, você sabe o que é conservadorismo? Sendo que, cara, eu não queria prosseguir com essa discussão aí, porque eu já vi que ele iria escapar da situação, para tentar colocar a culpa em mim. Se você sabe o que é conservadorismo, por que você está cometendo esse erro, cara? Certo? Aí, ainda assim, o cara foi eleito, não lembro se foi vereador ou deputado. Eu creio que ele não foi reeleito, certo? Mas ele tá lá no Braddock Show.
E aí? Aí pra encerrar esse papo, pô, não dá pra você colocar qualquer um, por mais que hoje em dia a gente tá numa situação de oposição, e talvez daqui a alguns anos a situação ela vá reverter, né, vá de uma forma favorável para cima da gente, capaz que a gente vá eleger um candidato aí de direita, mas vocês vão aceitar gente que até pouco tempo estava lutando contra nós, assim de boa, vocês não vão perguntar nada, vocês não vão apertar, o quê? Mexer na ferida de novo, cara. Eu lembro até hoje que lá no Mais Um Podcast, o pessoal não havia questionado em nada o Fernando Holliday, cara. Certo? E o cara até pouquíssimo tempo tava lá no MBL, descendo o malho pessoal de direita, do pessoal bolsonarista. E aí? Vai deixar assim, cara? Vocês vão deixar assim? O Adriles não foi eleito deputado federal, mas aí vocês reelegem o Kim Kataguiri, vocês elegem aquele Guto Zacarias, né, esses dois aí que são mibeloides. A diferença do Guto Zacarias pro Fernando Holliday é que ele não é gay, eu acho, né? Porque, pô, ele tá no MBL lá, né? Então, não sei, eu acho que deve ser, ou então até bissexual, mas, pô, isso aí é problema dele, só tô zoando. O Fernando Holliday, quando ele havia, que isso aí foi antes dele ser eleito vereador, né? Ele havia, assim, se vendido como, sou negro, contra o movimento negro, ok, né? Mas acontece que ele só teve isso aí para passar para você, só teve isso, aí foi eleito, depois que ele havia sido eleito, o cara assumiu a sua homossexualidade. Aí fica muito fácil, cara, mas ele fez isso aí porque ele sabia que se assumisse a sua homossexualidade naquela época em que eles ainda faziam os protestos, né? Pô, tô cheio de saliva na boca. Ele sabia que não seria eleito, né? Ele sabia disso aí, certo? Claro que daria aquela sensação de que, pô, o sujeito ele tá usando a gente. Ele tá usando a gente. Sabia disso aí. Ele teve um mínimo de esperteza. Mas aí tá. Se assumiu gay, né? O cara foi reeleito, vereador, como eu havia falado, não foi eleito deputado. E eu vou dizer de novo, tenho quase 100% de certeza que ele foi eleito, ele não foi eleito deputado, e por isso mesmo ele acabou mudando, virando a casaca, né? Agora ele não é mais uma pessoa anti-Bolsonaro, né? Ele agora é pró-Bolsonaro. Eu falei que ia terminar o vídeo. Assim, tem mais uma coisa para falar. Aí quando teve aí um congresso do PL, né, que era da entrada do próprio Fernando Holliday e do Pavanato, o Bolsonaro estava lá, né? Fez um comunicado lá. O Bolsonaro estava lá, fez um comunicado lá, certo? Chamou o Lula, que a gente sabe, até as pessoas de esquerda sabem que ele é burro, é um jumento. O Lula deu uma respostinha ali. A gente não esperava que ele fosse tão frouxo assim, né? Que é um cara que xinga pra caramba, só que eu acho que ele deu uma respostinha de criancinha, porque ele já tá sendo monitorado pela assessoria para não ficar falando besteira, para não ficar cometendo gafe. Eu lembro também que numa postagem do Twitter, o qual ele obviamente não escreve, porque com certeza o sujeito não sabe escrever direito. Pô, tem gente formada aí que não sabe escrever direito. Ele também havia dado uma resposta bem frouxa. Acho que ele falou que não vou responder. Bobagem, cara. O cara tava se segurando aí pra não soltar os cachorros contra o Jair. Mas enfim, cara. Aí o PL aceitou. O PL lá do corrupto Valdemar Costa Neto. Vocês vão ficar aceitando esse tipo de gente, cara?
A própria, digamos assim, aceitação do Valdemar, né, a gente teve que engolir seco porque o Bolsonaro infelizmente aceitou ir pro PL. Né? A gente teve que engolir essa aí. Mas pô, vocês vão aceitar de boa o Holiday e esse pavanato aí, cara? Eu acho que só o fato de você fazer uma abordagem e as pessoas de esquerda, a lá mamãe falei, já te coloca em descrédito. Já dá pra sacar que o sujeito não é confiável, que não dá pra você levar a sério. Aí agora o Braddock Show aceitou, pronto, acabou. Bota lá, cara, eu só assisto isso aí pra ver opiniões do Paulo Figueiredo, do Constantino e do Ricardo Salles, só. Pra mim, são os três ali que prestam, cara. Assim, e do Paulo Eduardo Martins, só, esses quatro aí, só. Olha o resto, cara. Ah, mas a Eduarda Campopiano, ela dá algumas observações, ok, né? Só que os quatro aí, eles são quem sustentam, eu acho, né? São quem sustentam a audiência do Braddock Show, cara. Mas enfim, cara, pra fechar de fato, pra alinhavar, não dá pra aceitar esses caras assim de pronto, cara. Depois de tudo que esse pessoal fez, cara, vocês vão aceitar assim? Decepção.